Oi, Senhor, sou o missionário Sérgio Roberto. O estudo desse dia é prostar. Porque nós católicos prostamos diante de um padre, prostamos diante de uma imagem. Como entender isso? Porque nós somos muito atingidos, que nós somos muito perseguidos por causa desse gesto de honra. Se nós prostamos diante de uma imagem, diante de um padre, é como honra, não como forma de adoração. Em forma de respeito, como está ali no Velho Testamento. Josué prostou-se diante da Arca da Aliança. Olha só que interessante. Ó. Josué 7, 6. Josué rasgou suas vestes, prostou-se com a face por terra, até a tarde diante da Arca do Senhor. Tanto ele como os anciãos de Israel cobriram de pó a sua cabeça. Ancião é sacerdotes. Josué prostou diante da arca, porque a arca é a representação do Deus vivo na terra. Ele e o ancião, que é o sacerdote, prostou com o rosto por terra diante da arca da aliança, diante de uma imagem que tem 2 querubins, e no meio dos 2 querubins Deus falava com Josué, com Moisés, etc. Em Êxodo 22, ou 25, 22. Deus falava com Moisés, ó, para você entender, ó. 25, 22. Ali virei ter contigo, e de cima da tampa do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Olha só. Do mesmo jeito que Deus falava com Moisés, do mesmo jeito Deus falava com Josué. Josué, o ancião, prostou-se, porque Moisés era o mediador. Moisés morreu, teve o seu sucessor, que é Josué, de acordo com a tradição da Igreja Católica. Os padres, os bispos, são sucessores dos apóstolos. Em 1 Samuel 24, olha só que interessante, que o Velho Testamento ele mostra várias características para você entender. Tá? Quando te perseguir, quando te falar, você pode, diante da imagem, você ter argumento. Argumento. Quanto a esses ataques que nós sofremos. Olha só, 24, do 9 em diante. Então Davi saiu por sua vez e brandou atrás de Saul. O rei, meu senhor. Saul voltou-se para ver Davi, inclinou-se prostando-se até a terra. Olha só. Saul voltou e inclinou-se por terra. E disse ao rei: por que dás ouvidos aos que te dizem, Davi? Procura fazer-te mal? Olha só. Então Davi saiu por sua vez e brandou atrás de Saul. E o rei, ó meu rei, meu senhor. Saul voltou-se para ver, e Davi inclinou-se, e prostando-se até a terra. Davi voltou-se e inclinou diante de Saul, porque Saul é o rei de Israel. Que as pessoas se prostram diante do rei como forma de honra. Se você posta diante de um sacerdote, se você posta diante de uma imagem, é como forma de honra, de veneração, não como forma de adoração. Se tivesse postado aqui como Cornélio fez, ali em Atos dos Apóstolos, 10, 25 e 26, seria repreendido. Mas como forma de honra, de respeito, não é repreendido. Isso pode. Ainda tem mais. Gênesis 27. É só. Olha só que interessante. 29. Sirva-te os povos e prostrem-se as nações diante de ti. Se é o Senhor dos teus irmãos, e curvem-se diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te abençoar, bendito seja quem te abençoar. As nações irão prostrar diante de Israel, que é Jacó.
É só que interessante, o 33, esse aqui que acaba com tudo. Tira toda essa dúvida de prostrar, etc. Até contemplar não é adoração. Porque os próprios Israel, que é Jacó, prostou-se diante do seu irmão e contemplou como se contempla a Deus. Gênesis 3, 33, 3, ó. Ele, passando adiante, prostou-se à terra, até 7 vezes, antes de ser aproximado de seu irmão. Ao 6 e o 7, ó. Aproximaram-se, então, as servas com seus filhos e prostraram-se, Lia com seus filhos. Adiantaram-se por sua vez e prostraram-se. Enfim, José e Raquel prostraram também. Ao 10, a 10 que recaça. Gênesis 33, 10. Ó, suplico-te, replicou Jacó, se ganhei em teu favor, aceita este presente de minha mão, porque te contemplei como se contempla Deus, e me fizeste bom acolhimento. Vamos ver na tradução de Jerusalém. Bíblia Jerusalém. Muda um pouco, mas o texto é a mesma coisa. 10. Mas Jacó disse, não, eu te peço, se encontrei graça aos teus olhos, recebe o presente de minha mão, pois afrontei tua presença, como se afronta a presença de Deus, ó. E tu me recebeste bem. A tradução é meio diferente, mas o contexto é igual. Porque a Bíblia Ave Maria traduziu o contexto para você entender. Afronta o quê? É como se contemplar a Deus. Contemplar também não é adoração. Adoração vem lá do seu íntimo, lá do seu sentimento, lá do coração da alma. Em 1 Samuel 7, 16, o Senhor fala para o Samuel, Samuel, eu não vejo a aparência, eu vejo que está no coração. Se você prostrar diante de uma imagem ou de um padre com forma de adoração, vai ser repreendido como Pedro repreendeu Cornélio. Atos dos Apóstolos, é como forma de honra. Jamais você vai ser repreendido, porque isso pode. É bíblico, mente básica bíblica. E o catecismo também ensina também. Magistério, tradição e sagrada escritura. Tanto que eu tenho 2 catecismos para estudar. Doutrina católica. Olha só que interessante, ó. 10, 25 e 26, ó. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo e postou-se aos seus pés para adorá-lo. Pedro, porém, o ergueu, dizendo, levanta-te, também eu sou um homem. As pessoas tentam distorcer esse texto. Aqui deixa bem claro, isso aqui deixa bem simples. Cornélio prostou para adorar Pedro, não para prostrar como forma de honra, sucessor de Cristo na terra, não. Porque o carcereiro prostou diante de Paulo e Silas, não foi repreendido, Atos dos Apóstolos 16, 29. O profeta João, ali, o apóstolo, o discípulo amado, prostou diante de onde foi repreendido, 19, 10, que prostou como forma de adoração. A Bíblia só proíbe, a igreja proíbe como forma de adoração, mas como forma de veneração não, tanto no Velho Testamento e tanto no Novo Testamento. Não tem como para onde correr. Velho Testamento condena a adoração, no Novo Testamento condena a adoração. A adoração é só a Deus. Jacó prostrou diante de seu irmão e contemplou ainda. E não foi repreendido. Contemplar também não é adorar. Contemplar a cruz de Cristo, contemplar não é adorar. Adorar é se prostrar, que vem de dentro. Se você contemplar assim, que vem lá de dentro, colocar no lugar de Deus, aí já é diferente. Jacó jamais colocou o seu irmão no lugar de Deus. Se você ler a história, você vai entender o que aconteceu. Para você entender a Bíblia, você tem que entender o contexto da história. Aqui já tem uma história. Cornélio se converte, Cornélio faz oração, Cornélio faz súplica, Cornélio faz caridade. E foi ouvida as preces de Cornélio. E Deus foi atender as preces dele. Enviou Pedro. Ele teve a revelação primeiramente de um anjo. Cornélio. E Pedro também.
E Pedro foi lá visitar Cornélio. Quando Pedro entra ali, o Espírito Santo paira, pousa sobre a vida daquele Cornélio, que era proibido. Olha só que interessante. Que ele era um cidadão romano. Que Pedro, a graça veio para os israelitas, para o seu povo eleito. Mas depois que Cristo veio e morreu na cruz, nós estamos no tempo da graça. Ali tem uma história também. O apóstolo Paulo estava preso ali com suas orações, com seus clamores, sacudiu aquela cadeia, as portas abriram, e o carcereiro ia se matar. Paulo fala, não faz isso. O que eu devo fazer para me ser salvo? Crer em Jesus Cristo? Se crer, tu e sua família vai ser salva. E foi batizado depois. Toda a sua casa. Prostrou diante de Paulo e Sila, não para adorar, mas como forma de honra, de respeito. É isso, meu irmão. Poderia mostrar vários versículos, que eu não quero nem mostrar, já está bom, para você entender. Com o tempo eu vou falando, vou mostrando outros versículos para você entender. Apocalipse 22, 8, 9, Daniel 2,46, o próprio rei próximo diante de Daniel, 2 Reis 2,15, 1 Crônica 21, 16, o rei Davi próximo diante do anjo, o sacerdote também, Números 22, 31. Você tem que ter isso na ponta da língua, você tem que ter isso na mente, meu irmão. Quando chegar o acusador, você falar lá, Davi prostrou diante de Saul, Cornélio prostrou diante de Pedro, mas não para adorar foi repreendido. O carcereiro prostrou diante de apóstolo Paulo, não foi repreendido. Balaão prostrou diante do anjo, não foi repreendido. Rei Davi prostrou diante do anjo, não foi repreendido. Josué prostrou diante da aliança de uma imagem, não foi repreendido. É isso que nós temos que entender. Católicos, apostólico, romano, seja louvado o Senhor.